Olá, em Verdade versus Mentiras. Hoje falaremos sobre a mulher adúltera. Está no livro de João, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. E essa passagem é uma passagem muito maravilhosa porque aqui é o exemplo do que é ser Cristo, a imagem e semelhança de Cristo nos dias atuais. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, que ele sempre costumava ir para fazer suas orações, seu momento com Deus. Ele tinha esse momento com Deus. Ele subia aos Montes das Oliveiras para orar e para falar com Deus. Era corriqueiro ele fazer isso. E pela manhã cedo tornou para o templo. Isso é muito interessante. Ele foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã retornou. Isso quer dizer que ele passou lá no monte fazendo uma vigília, falando com Deus. E todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, olha que interessante, né? Escribas e fariseus. Eles odiavam Jesus, mas mesmo assim eles tiveram que reconhecer que ele era mestre. Aí fala: Mestre. Esta mulher foi apanhada no próprio adultério. No próprio ato do adultério, né? E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Eles querendo experimentar Jesus, ele tinha acabado de vir do monte, ele tinha acabado de fazer uma vigília com Deus, e aí ele passou pela prova do fogo, né? Mas quem tem intimidade com Deus sabe sair das situações de maneira inteligente, guiado pelo próprio Deus. Isto dizia eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se em terra, escrevia com o dedo na terra. Por que ele se inclinou? Porque ela estava nua. Ela foi pega no próprio ato do adultério. Naquele momento ela estava nua na frente de todos. E Jesus abaixou a cabeça e começou a escrever na areia, porque ela estava nua. Uma forma de respeitar a imagem daquela mulher, né? O que eles fizeram com ela. Na verdade, eles queriam, você vê que aqui diz, tentando botar uma mulher nua na frente dele, para tentar, e às vezes nem isso que acontece com a gente, as pessoas vêm com situações, colocam na nossa frente para nos tentar, mas Jesus inteligentemente não olhou, porque a Bíblia diz que o que os nossos olhos veem, cobiçam, e ele olhando em terra começou a escrever. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: aquele que entre vós está sem pecados, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isso, acusados pela própria consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher. Olha que interessante. Jesus só falou uma palavra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E essa palavra foi tão profunda, por isso que a palavra liberta. Jesus disse que conhecereis a verdade vai libertar. A palavra foi tão profunda que a consciência dele começou a acusar eles. Eles começaram a lembrar dos próprios pecados, das próprias iniquidades. E aí aqueles pensamentos trouxe para eles
não foi um arrependimento, mas uma reflexão. Será que eu tenho o direito de atirar a pedra nessa mulher? Será? Aí os pecados deles foram postos diante deles na mente. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: essa é a parte que eu mais amo. Um homem sem pecado, uma adúltera que foi pego no ato do adultério, ele diz assim para ela: nem eu tampouco te condeno. Olha que glorioso isso. O próprio Deus diz: nem eu te condeno. Nem eu, sendo Deus, te condeno. Vai e não peques mais. Isso é muito interessante. Ele, como Deus, ele disse: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques. Mas, claro, ele fez uma advertência: vai e não peques mais. Porque o pecado traz a morte. O pecado traz as consequências. Todo mundo que peca tem uma consequência. Não adianta você querer viver uma vida de pecados. E esse exemplo da mulher samaritana é muito interessante porque ela foi pega em adultério, no ato próprio, foi exposta à sua nudez física e da alma, foi colocada na frente de todos para ser humilhada e apedrejada diante de todos. E aí Jesus vem com todo o amor do mundo e fala: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peca mais. Porque se você pecar, basicamente foi o que ele quis dizer, coisa pior vai te acontecer. E aquela mulher nunca mais pecou, com certeza foi o que aconteceu. Então, se Jesus não condenou uma mulher que foi pega em adultério, sendo Deus, ele não te condena. Ele não te condena dos seus pecados. Ele não te condena, mas ele diz para você assim: vai e não peques mais. Às vezes as pessoas não entendem quando a gente fala sobre não pecar, né? Então, eu vou falar aqui sobre pecados. Existe dois tipos de pecado. Existe o pecado premeditado, que é o pecado que você já começa a pensar, você olha, você planeja e você executa. E existe o pecado corriqueiro, o pecado da natureza carnal, que é o pecado normal que a gente tem todos os dias, que a gente comete, que a gente comete todos os dias, né? Nós somos pecadores, nós não somos perfeitos. Não é que existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. E sabe aquele pecado que você comete num ímpeto assim e você acabou, caraca, não devia ter feito isso, mas fiz? Senhor, me perdoa, eu agi dessa maneira, sem pensar. Tem misericórdia de mim. Esse pecado vai ter consequências. Mas Jesus já te perdoou. Agora, aquele pecado planejado, aquele pecado que você manipula uma situação, que você já vem pensando e Deus fala não faz, e você fica pensando, lutando contra aqueles pensamentos e acaba pecando, esse pecado te leva à morte física e principalmente à morte espiritual. Então eu deixo esse alerta aqui: vigiem, porque nós somos pecadores, mas